Boa noite. Eu não completo o senhor, por favor. César Augusto Acosta de Godoy. Doutor Godoy, o senhor está aqui sendo interrogado no inquérito 16/2019, que apura delitos de concussão e também com ação testemunha. Na data de hoje foi expedido um mandado de prisão preventiva para o doutor, cumprido agora à tarde, sem nenhum tipo de alteração. Como interrogado, o senhor tem direito de permanecer em silêncio, o senhor tem direito ao advogado, a doutora Carla aqui presente. Dr. Maurício Lima, representando a Ordem dos Advogados do Brasil da seccional subseção, perdão, de São Bento do Sul, se fez presente, agora deixou o recinto, mas estava aqui até o momento. Então, os direitos do senhor já tem pleno conhecimento para ser advogado, mas não custa enfatizar. Doutor, a respeito dos fatos aí que motivaram, o senhor teve acesso já à decisão e ao restante do inquérito que não tinha sido ainda divulgado pela questão da representação sigilosa. O senhor gostaria de se manifestar em que termos? Boa noite, doutor. Eu sou vereador pela segunda vez, a primeira vez eu me elegi pelo Democratas, e como o partido em 2016 teve muitas baixas, né, os pré-candidatos, o pessoal acabou saindo, eu e mais vários outros colegas migramos para o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Disputamos eleições, tivemos êxito na eleição de 2 vereadores, eu e o Paulo Zéfica, como titular, e aí acabando por composições municipais, alterando a composição da Câmara. Em 2018, quando haveriam eleições para deputado estadual, eu tinha o desejo de concorrer, uma outra ala do partido queria que houvesse outra candidata, e isso ocasionou um racha do partido. Houve uma disputa interna que ocasionou que cada grupo foi para um lado. Quando eu digo grupo, não é grupo político mesmo, de apoiadores desse ou daquele. E também naquela oportunidade, eu não vou precisar mesmo, mas junho, julho, agosto, por aí, eu disse o seguinte: olha, o que adianta continuar contribuindo com um partido político se ele serve a interesses de outros, que não o do partido? Então eu recomendei, isso foi muito falado na época por várias pessoas, tem no depoimento também, que parassem de contribuir com o partido, aquela contribuição partidária estatutária, que digo, repito e friso que eu não faço a menor ideia do encaminhamento que era dado, sei que era contribuído. Naquela época já, a minha assessoria parlamentar era pela Thaisa Alex. Ela foi minha assessora, minha primeira assessora nessa legislatura foi a Thaisa. Ela era uma que jamais contribuiu com o partido. Não porque isso, porque aquilo. Porque eu falava, Thaisa, não contribua. Ela vem de uma família humilde, ela estava passando por dificuldade, contratei, e eu orientei que ela não contribuísse. Tanto que ela mesma diz nos depoimentos dela que nunca contribuiu com nada. Nem mesmo quando o partido fazia a cobrança, ela contribuiu. Isso eu explico por quê, doutor. E eu também não contribuía como vereador. Eu nunca contribuí com o partido como vereador, e explico o porquê. Na atividade da vereança, informalmente, é natural que você tenha que ficar comprando cartão de feijoada, de boi ralado, disso e aquilo. Muitas vezes você não vai, mas você tem gasto com isso. Você compra para agradar, para a pessoa não ficar te enchendo o saco, perdendo a expressão, e você acaba comprando. Então, o Dagmar, Paulo Zéfica, nem chegou a assumir, mas a gente diz, a gente já tem um gasto, então não é razoável que contribuamos com o partido. E a Thaisa nunca contribuiu. Mais que o partido pedisse, numa boa também, não havia pressão nenhuma, ela nunca contribuiu. E aí eu falei para o pessoal, não cobre mais. E falei isso para o Jean, por exemplo, Giancarlo Grossel, eu falei isso para o Ricardo. No primeiro momento, eu quero corrigir, o meu primeiro assessor nessa legislatura foi o Ricardo Bal. Depois, ele, como ele é da imprensa, ele é assessor de imprensa, o prefeito precisava de alguém de quem ele assumir a assessoria de imprensa. E aí sim a Thaisa foi para o lugar dela. Então essa correção precisava fazer e frisar, reiterar a mesma coisa. Nem Ricardo Bal, nem Thaisa jamais contribuíram para o partido. Nem naquela primeira fase, nem nunca contribuiu, porque aí a gente entendia que a Câmara era uma coisa, a Prefeitura era outra, nunca contribuíram. Daí chegou um determinado momento que eu falei, gente, não contribuam com o partido mais, porque nós estamos alimentando um adversário. E aí parou-se, porque é conveniente para quem não quer contribuir, ninguém quer contribuir. Sim. Partidariamente, porque é um dinheiro que você está dando para o partido, estatutariamente, mas faz falta em casa. Então ninguém queria. A desculpa que todo mundo queria era ouvir o que eu dissesse. Só não vamos pagar. Aí todo mundo achou lindo, maravilhoso, e ninguém continuou a contribuir.
Ninguém dos que eu tenho conhecimento também. Inclusive eu disse isso para o Paulo Zé, eu falei, Paulo, não vamos mais contribuir, não vamos, porque nós estamos alimentando a diversidade. E isso foi. Agora, na metade do ano, em abril, maio, mais ou menos, junho, eu não vou precisar exatamente, mas foi por ali, eu comecei a ensaiar, porque a princípio eu não quero ser candidato, não queria, agora muito menos ser candidato a vereador de novo, porque tem um desgaste natural de 2 mandatos. E aí eu comecei, como eu era do Democratas por 11 ou 12 anos, e só saí por conveniência política que eu precisava, eu comecei a retomar os contatos com os democratas, porque eles são meus amigos, conhecidos desde a juventude democratas, desde que eu era muito jovem. E aí eu comecei, a doutora Carla vai anexar o processo, um pedido para saber como é que o partido estava em São Bento do Sul, se tinha presidente, se não tinha, se estava sendo tocado por alguém, se estava pagado, porque a gente sabe da boca pequena que estava inerte. Mas muitas vezes esses partidos, mesmo desativados na prática, eles continuam com alguém presidindo para chegar numa eleição e coligar, e ajudar, e apoiar e tudo mais. Então eu veio em abril, também não vou precisar data, a doutora Carla tem um ofício da executiva estadual dizendo que ele estava adormecido, vou chamar dessa forma, e que eu seria muito bem-vindo para retomar, e o primeiro passo seria fazer uma executiva provisória para começar. E isso eu comecei a fazer, sem evidente poder ir, porque senão eu perderia o mandato por infidelidade partidária. Mas eu comecei a articular e eu... Isso no Democratas. No Democratas. Agora, sei lá, março, abril, maio, comecei a articular a organização do Democratas com base no ok da executiva estadual, do diretório estadual, não sei como é que se chama. Aí eles falaram, César, pode começar. E aí nós começamos. O que eu admito ter errado foi na seguinte situação, e aí eu quero justificar. Quando eu comecei a falar que faria essa transição, eu diria, olha, nós vamos, isso eu fiz com Thaisa, falei com o Dick, o Ricardo, talvez não todos iguais, mas, por exemplo, o Prado, nem sei se eu cheguei a falar o Márcio Prado, porque ele não é indicação particular minha, ele é do Paulo Zéfica. Embora eu tenha um relacionamento com ele, não é indicação minha. E eu comecei a dizer, gente, nós vamos migrar, Maurício Maia, e aí depois eu vou esclarecer isso. E eu comecei a dizer a eles, nós vamos mudar de partido para poder formalizar a contribuição partidária. Só que eu admito que soou de uma forma extremamente ruim a forma que soou, que aparece no contexto dos autos. Tanto é verdade, tem a água, tá ligado? Tanto é assim, que aí, como eu não podia sair do partido, e aí eu começo alguns parênteses extremamente importantes, como eu não podia sair do partido para presidir, eu precisava articular, isso faz parte da questão política de articulação. Eu quero dizer aqui que eu conheço o Jean Carlo há pelo menos 20 anos. Eu conheço o Jean há muitos anos. Ele já foi meu amigo pessoal, e aí questão também política, mas nada grave, a gente se distanciou. A vida nos separou, não foi algo pontual. Tanto que até hoje, enquanto eu converso aqui com o senhor, eu tenho vários processos com ele. Talvez eu vou reformular, não tenho vários. Mas eu tenho processos substanciais com ele, coisa de que está em cumprimento de sentença que ultrapassa 3, 4, 5 milhões de reais. É evidente que para o cliente, não para os advogados. O que eu quero mostrar é a natureza do relacionamento que nós tivemos. Nós fomos colegas de faculdade, nós fomos sócios do escritório, eu fui superior hierárquico dele quando eu fui procurador do município e ele assessor jurídico, ele veio de Curitiba a meu pedido. Nós frequentávamos a casa um do outro, dormia na casa dele, dormia na minha, e vou além, nós começamos a nos relacionar como amigos ainda na faculdade de Direito. Então é uma relação que denota aí 18, 20 anos. Então, como o Jean Carlo, eu tenho muita liberdade com ele, mas muita liberdade. Como eu disse, eu ficava com meus filhos, eu tenho muita relação com ele. E aí, dentro dessa relação, tem altos e baixos, mas nunca algo que destoasse do normal. E aí, eu conversando com o Paulo numa ocasião qualquer, o Zéfica, informal, a gente falou, eu falei isso para ele, falei, Paulo, nós temos que arrumar um partido para fazer as coisas direito que vai dar problema. Se não, pode dar problema. Ele falou, tá, mas quem vai presidir? Eu falei, a minha sugestão é o Jean Carlo. O Jean Carlo Gauss. Ele falou, por que o Jean? Eu falei, eu me dou bem com o Jean, apesar de altos e baixos, a gente tem uma relação, eu sei que dá para ele tocar até que a gente tenha a janela eleitoral. E aí começaram as tratativas com ele. E aí que eu trago ao senhor aqui a ata notarial, que vai ser anexada provavelmente pela minha advogada, mostrando exatamente isso que eu estou dizendo. Dizendo, Jean Carlo, vamos fazer tudo direito, porque senão vai chegar um dado momento que... aí é o seguinte, vou reformular. Qual é a questão? E nesse inteirinho todo, meu filho tem 3 anos e meio, nasceu dia 28
18 de dezembro de 2000 e... sei lá que ano que é. Estão 19, tem 3 anos, 2016. Vai fazer 4. Ela trabalhou comigo em 2016, então, 2015, 2016, lá no escritório, a doutora Elaine. Não, ela era uma espécie de contratada, vamos dizer assim. E a relação com ela nunca foi amistosa, porque a doutora Elaine é incisiva, é difícil também, eu também sou. E quando eu fiz um contrato para ela, para a gente separar as ações para percentual, dizendo que o advogado da banca era eu e não ela, que as procurações tinham que ser no meu nome e não dela, nós começamos a ter uma rota de colisão. Até que o dia que ela falou, não quero mais trabalhar aqui, foi embora. Para que você tenha uma ideia, eu vou ver se eu consigo anexar isso, ela fez carga em processos em meu nome e no dela, e ela ficou com o processo, por exemplo, ela dizia, doutor César, preciso de carga no processo tal, faz para mim que eu vou me manifestar. Ela ficou com 1 ano com o processo dentro lá, chegou quase até ordem de busca e apreensão. Aí eu liguei desesperado para uma outra colega dela, ou seja, a relação com ela sempre foi conturbada, eu nunca tive relacionamento bom com ela. Um dia, eu fiquei sabendo por terceiros que o Giancarlo contratou ela para trabalhar no escritório dela, ou o Dr. Manolo, eles trabalham todos no mesmo escritório, e aí o Jean colocou ela dentro da prefeitura, e eu me insurgi e falei, poxa, que sacanagem. Uma mulher que me tratou mal, quase me fez me dar mal com o processo, e eu não acho certo isso. E isso eu fui muito enfático, inclusive no gabinete do prefeito, eu dizia que não concordava com a indicação dela, porque ela era minha desafeta pessoal e, poxa, afinal de contas, dava sustentação para o governo e tudo mais. Isso já tem mais de 1 ano. O prefeito falou, releva isso, segura a onda. Eu falei, tá, não foi 2 segundos, evidentemente, engoliu o choro, vamos dizer assim, e aceitei. E eu ainda cobrava do Jean, claro, evidente que ele vai negar, mas a contratação de Elaine se deu porque ele é impedido da advocacia e ela pode tocar as ações para ele dentro do escritório porque ela não é impedida. Então eles fizeram uma bela de uma casada ali dentro. Ele indica ela recebe um salário substancial de 8, 9 mil, não sei, e aí ele também não perde a clientela dela porque ela toca. Por isso o Jean sempre fez questão de manter ela. Eu pelo contrário, me insurgi porque eu não me dou bem com ela. E aí começou. Voltando, eu cheguei para o Jean e falei, Giancarlo, se eu estiver sendo prolixo, vocês me falam. Doutor, não quer doutor. Para não ficar um tempo muito longo, fica difícil. Tá, então eu vou tentar, mas porque justamente esse contexto do Jean é que vai resolver muita coisa. Depois vai ser mais fácil. Obrigado. Eu interrompo só se necessário. Fica à vontade, doutor. Então, o Giancarlo, eu conversava direto por telefone, por mensagem, por WhatsApp. Pode escolher um e-mail, no restaurante, no Frigideiras, dizendo, Jean, eu comecei, você assumiria o partido. E ele disse assim, eu precisava conversar com o PP antes, que eles me convidaram. Até eu liguei para o Marco Rego e falei, Marco, você se importa do Jean vir com a gente agora, por isso, por aquilo? Ele falou, não, eu até acho que é legal, porque aí fica tudo muito próximo, é uma parceria política. E o Jean seria convidado a aceitar assumir o partido, e ele estava muito encaminhado nisso. Ocorre que daí, quando eu falei, só que por quê? Porque daí a gente pode fazer a contribuição partidária e entrar dentro da lei, porque senão vai me dar um problema. Tanto que eu digo para ele em determinado momento, ele falava assim, César, não, a Elaine vai participar. O que eu quero lhe dizer, doutor, que a Elaine nunca foi uma indicação minha ou cobrança minha. Ela foi do Jean a vida inteira. A ideia de filiar, de cobrar, de fazer a contribuição partidária, sobre a Elaine, partiu do Giancarlo. Tanto que a ata notarial é muito clara quando eu digo para ele, Jean, eu não volto atrás na filiação dela. Porque eu ainda digo, daqui a pouco dá uns 5 minutos na menina, ela diz que eu estou roubando ela e fica eu por ruim, digo na ata notarial. E o Giancarlo falou, não, pode ser, porque ela não quer se filiar porque um dia ela quer fazer concurso público e ela tem receio de que isso afete na carreira. Eu falei, tudo bem, mas então ou ela se filia ou eu vou brigar por isso. Isso eu disse. A minha briga foi pela filiação e jamais por contribuição. No dia que o Dr. Giancarlo Grosso disse sobre um encontro meu com ele casual lá no escritório do Dr. Antônio Drevic, ele ocorreu. Porque naquele momento das investigações, eu estava, o senhor deve lembrar, eu fui acompanhado pelo Dr. Antônio Drevic, naquele furor inicial. E um dia eu fui ver como é que estava o meu processo, o Giancarlo estava lá. Eu não sabia porque a porta estava fechada. Quando ele abriu a porta, ele me viu e eu não orientei, não pedi. Só que aí foi o que ele falou para mim assim, César, eu combinei com a Elaine, eu vou reformular, ele não disse eu combinei. Ele não disse isso, ele disse assim, a Elaine vai dizer que quem cobrava era você, porque senão, Deus me livre, eu vou cair que nem o Paulo. Eu digo, ô Jean, está tudo aqui documentado, eu nunca cobrei de Elaine. E ele disse, ela vai dizer isso. E eu saí. Tanto é verdade que o depoimento dela e dele são extremamente convergentes.
Jamais, nunca, em tempo algum, eu fui, como diz Elaine, no gabinete da Procuradoria dizer a partir de agora você vai cobrar. Ela era minha desafeta pessoal. Eu tinha problemas com ela. E eu ia lá na Procuradoria publicamente dizer que queria. Nesse mesmo passo, é verdade que o Leonardo foi lá, mas sob orientação do Giancarlo. Porque isso de todas as formas. Mas, doutor, o Leonardo é assessor do senhor, não é do Giancarlo. Não, eu sei disso. Só que eu e o Giancarlo nós estávamos alinhados no sentido de dizer vamos fazer o partido dar certo e tudo mais. A iniciativa de cobrança da Elaine não foi. A gente diz, mas vem para mim. Mas é que a gente se organizou. Organizou partidariamente para dizer vamos passar a fazer. Foi aí que eu me surgi de dizer, mas tem que se filiar. Dele se não precisa. Mas o dinheiro ficou com quem? Aí o Leonardo levou no envelope. Pôs no envelope dizendo se era aqui da Elaine, não lembro do Giancarlo estava, honestamente não lembro. Foi o primeiro momento de todos. E aí ficou no escritório no envelope. Um dia o Giancarlo não contou, eu disse para ele, depois que deu esse negócio com mais, eu falei, eu não sei nem como fazer com esse dinheiro agora, porque ele está lá, flutuando. Ele disse, deposita numa conta. Agora não tem, vai dar a impressão que eu estou me invadindo de alguma coisa. Eu falei, eu vou deixar assim. Ficou. Então, as atas notariais no contexto, assim, eu quero te dizer que eu jamais, nunca em tempo algum, conversei com a Elaine pessoalmente, ou muito menos orientei o Giancarlo a coagi-la. Tanto é verdade, doutor, que ela veio aqui na autoridade e disse tudo e mais um pouco. E eu repito mais uma vez, eu jamais estive na Procuradoria falando com ela pessoalmente. Nunca estive na Procuradoria falando com ela. Nesses 2 anos e pouco de mandato, eu devo ter estado lá 2 ou 3 vezes para tratar ainda de questão de projeto de lei que o Giancarlo estava afeta aí, de poluição visual. Essa questão da Elaine dizer que eu fui lá e tudo mais, jamais aconteceu. E eu sou desafeto, a Elaine é minha desafeta. Quem orientou, quem combinou foi o Giancarlo. E ele disse isso no escritório do doutor André Teve, que taxativamente é o seguinte, a Elaine vai dizer que é você que ia lá. Porque senão ele sobra para mim. Tanto que no depoimento inicial do Giancarlo aqui na delegacia, ele diz isso, quero deixar claro que eu jamais recebi. Eu não tinha contato com a Elaine. E aí, eu não pedi ao Jean que mentisse ou que omitisse qualquer coisa. Tanto que ele disse taxativamente que contribuiu. Só o contexto que ele inverteu. Era uma coisa acertada entre nós para fazermos juntos em prol do partido. Repito, a ata notarial mostra que eu tinha receio de uma postura exatamente igual a Elaine. Isso faz 3 meses. Que eu dizia, a Elaine ainda vai dar a conotação de que eu estou fazendo uma coisa errada. Quanto a que consta no teu relatório, sei lá onde é que está isso, que Ricardo Baum negou a entregar valores, ele possui uma relação bem próxima, ele não tem relação bem próxima, ele mora em Rio Negrinho. A relação que eu tenho com ele, com o Marlon, com Sandra, com o Dick, com o Thaís, é a mesma. Eu não sou tão próximo assim, eu me dou bem, mas ele não frequentou minha casa na mesma condição que todos os outros. Por exemplo, quando depois das eleições e a gente obteve êxito nas eleições, fiz um churrasco para todo mundo. Nessa circunstância, não tem mais do que isso. Talvez o bem próximo não seja o ideal, doutor, mas só para esclarecer, eu acabei nem encostando isso até para que não gerasse uma dúvida. Ele me falou que, por ser seu amigo, nesses termos ou algo bem semelhante, lhe telefonou assim que soube da busca e apreensão. Eu fiz questão de não constar porque isso poderia soar de outra forma e para mim não tinha... E aí eu lhe esclareci exatamente isso. Se ele me ligou, eu disse, Ricardo, não quero falar com você até que acabe para não dar conotação ruim. Eu lhe disse isso aqui também. Mas só para fechar, então, da onde saiu essa proximidade foi da fala dele. Eu entendi, mas há uma proximidade, lógico, mas ela é a mesma com todos aqui. Por exemplo, o Marlon Alvaristo Agostinho, ele é de outra cidade, me pediram por ele, é um menino bom, mesma relação dele com os outros, mesma Sandra Gilinski, ela é de outro partido político, nem relacionada assim, ela tem essa história de advocacia comigo, mas a gente só subdivide sala, não tem associação nenhuma. O Dick e a Thaisa, o que acontece? Foi naquele contexto que eu lhe expliquei. Eu disse que faria dessa forma, de, olha, nós vamos reformular o partido e vamos passar a cobrar. A Thaisa, ela deu uma volta estupefata. Ela disse assim, César, que isso, que absurdo é isso, eu não sou criada nisso, eu não sei o que lá. Eu falei, Thaisa, não é assim. A gente tem mensagens, eu sei, disse, não é desse jeito, é um grupo, você está aqui, e isso é inegável, porque eu me elegi, porque se eu não tivesse sido eleito e não tivesse conhecido ela, eu jamais indicaria ela. E o mais importante, doutor, que não consta aqui, essas conversas que eu tive com ela, o pedido foi em maio, mais ou menos, ou junho. Nós estamos em metade de agosto. Se eu quisesse que ela fosse embora, eu já teria mandado embora.
nesse sentido sobre esse áudio que tem do Leonardo dizendo, vou forçar. Eu poderia ter feito isso faz tempo, só que são áudios do calor do momento, da irritação, da forma petulante com que ela me tratou, e ela é petulante. Eu indiquei ela como minha assessora, por ela ser muito humilde, e ela é bastante humilde, a família dela é bem complicada, e tem um filho pequeno. Eu pedi para colocar ela no cargo administrativo na Câmara quando eu contratei o Leonardo. Se eu quisesse que ela fosse embora, eu já teria mandado faz tempo. Honestamente, é doloroso dizer que tem medo de agressão física. É um absurdo dizer que eu vou bater numa menina, agredir fisicamente ela. Quanto ao Márcio Prado, doutor, não é minha indicação, eu estive lá falando mesmo. Eu reconheço que o momento não era o melhor, mas eu jamais cheguei para o Prado pedindo para negar veementemente e dizer, olha, não me paga. Eu contextualizei com a questão do Paulo. O que eu reconheço aqui é que a forma com que tudo aconteceu, da ida para o Democratas e a questão de querer cobrar, eu fui afoito na forma, mas eu não entendo que eu tenha coagido, exigido, pedido, porque tinha um contexto por trás disso, de eu querer ir para um outro partido e fazer as coisas direito. Sheila Buscosta Varela é filha de um adversário que é notório. Ela mesma diz, mesmo sendo adversário, a Elaine afirmava que Godoy me odiava. Então, assim, eu não gosto dela, ela não gosta de mim, e aí fica muito vazio eu ir lá e ter uma conversa pessoal com ela. Eu vou repetir, o depoimento da Elaine, no que diz que ela disse que eu fui até lá cobrar ela e dizer, foi combinado com o Giancarlo. Foi combinado para não dar conotação de que o Jean quer mediar, e ele de fato tinha medo da consultoria. Ele tinha medo, e vou dizer por que também. Ele vai negar, evidentemente. Saiu uma declaração do senhor, porque ele trabalha com o Manolo era advogado do Márcio. Saiu uma declaração do senhor no jornal, quando da prisão do Márcio, dizendo assim, vão ser chamadas mais pessoas, e aqueles que negarem ou estão mentindo ou serão indiciados. Aí ele falou, imagina, eu chego lá, minto, ou não sei o que lá, e aí tem medo. Eu sei que essa declaração foi distorcida na forma de transmitir, eu sei disso. Mas na hora dessa comoção toda ele disse. E aí duas coisas vale dizer. Tanto o Dr. Giancarlo quanto a Elaine Dionísio são advogados, tarimbados. O Giancarlo tem aí uma carreira bastante longa, para saber que eu jamais coagiria e tudo mais. Eu nunca tive o cargo do Giancarlo à minha disposição. Ele é procurador do município, hierarquicamente ele é muito maior do que vereador, inclusive. Eu indiquei ele como assessor na Câmara, eu indiquei ele como assessor jurídico em 2009, eu sempre tive nisso. Eu não tenho ingerência sobre o cargo dele, o prefeito protege ele a pão de ló. Eu não tenho ingerência sobre o Giancarlo. Ele dizer que tem medo de mim é bastante emblemático. Eu vou lhe dizer, o medo dele, o receio dele, é que ele seja implicado na questão da Elaine. A Thaisa não foi esse furor todo, é que o contexto mostra isso, mas eu sempre tive um relacionamento bem distante da Thaisa, nunca foi próximo, porque ela é uma pessoa difícil também, ela é complicada de se conversar. Fábio Bernardes, não tem nada que implique em relação à atuação com ele, foi mais uma vez essa questão de colocar o pé pelas mãos, de estar fazendo. O Fábio foi um cara sempre muito leal, muito correto, de eu vou junto. Ele sempre me foi muito grato por eu indicar ele. Ele disse que já está lá há 20 e poucos anos e nunca ninguém indicou ele para um cargo em comissão. Eu indiquei. A única coisa que eu pedi em troca foi quando eu tivesse uma eleição e pudesse me apoiar. Jamais foi coisa diferente. Por isso que esse áudio do Giancarlo, essa conotação, aí o Giancarlo alega, e a Elaine também, dizendo que eu mandei um áudio intimidando. Não foi absolutamente nada disso. Eu fui orientado pelos advogados, e mesmo como advogado, a não eliminar isso, porque eu poderia ter tido uma busca e apreensão no meu celular e perder a prova para fazer a ata notarial. E eu encaminhei, tanto que encaminhei só uma para ele, porque eu vi que foi errado e eu não quis apagar. Porque eu sei que já tem gente dizendo que eu ameaçava e apagava a mensagem. Então eu não quis apagar nada para não dar conotação disso. Quanto ao Maurício Maia, doutor, ele é meu suplente, não sei se é o primeiro ou o segundo. É um absurdo tanto coisa que ele mente, tanto que eu pedi a juntada aos autos e eu vi que isso foi utilizado para fundamentar a decisão. Ele jamais foi exonerado, ele não pediu exoneração porque eu pedia parte do salário dele, isso é um absurdo. Ele pediu exoneração, ele foi exonerado porque vazou um áudio dele dizendo que a prefeitura precisava de mais cargos.
Tanto que de lá para cá, ele veio me pedindo um cargo na Câmara de Vereadores, que eu cheguei a cogitar a indicação, mas dependeria do presidente, que ainda estava receoso, não queria o presidente Pete, justamente por conta desses fatos, eu não queria. Tanto que eu cheguei a dizer para a Thaís o seguinte: ó, Thaís, eu estou pensando, pedir para o prefeito um espaço para você na prefeitura, e aí o Maurício iria na tua vaga. Aí o vereador Pete disse: eu não queria muito, porque o Maurício está marcado por aquele fato. Quanto a eu oferecer, sugerir, insinuar um cargo de advogada para a Thaísa, tanto ela não levou do jeito que ela disse, que ela me mandava mensagem dizendo: César, passei na primeira fase, dizia parabéns, quando que é a segunda. As mensagens de texto, que se eu conseguir anexar, elas vão mostrar que o relacionamento com ela não era o melhor, mais próximo do mundo, mas era muito cordial e muito tranquilo. Nunca teve nada que influenciasse nisso. Quanto a essa assertiva do Giancarlo, é completamente mentirosa. De nada adiantaria os outros falarem que não contribuíram e a Elaine falar que contribuiu. Porque eu sabia, doutor, como advogado que sou, e também pelo cenário, que o senhor tinha o celular do meu assessor. Eu sabia que lá teria quem estava, tanto que eu jamais nem cheguei a cogitar chegar perto de Fábio Bernardes, porque eu sei. Quanto à lista que tem lá, até quero esclarecer o seguinte: nem todos aqueles contribuíram, a gente fez prospecção também, tá? Nem todos, alguns sim, Elaine uma vez, eu não vou precisar agora. Não passou de 2 quem foi, isso eu lhe asseguro, tudo agora, não tem nada de um ano atrás. O caso da Elaine, eu quero repisar, foi intermediado pelo Jean, porque eu não tenho, e como a própria testemunha que eu não gosto diz, eu detesto ela. O Fábio Bernardes, eu assumo o erro da forma que foi feita, daí o restante é por aí. Mas o medo do Giancarlo, por isso que eu estou dizendo, eu jamais diria: olha, não fala para a Elaine, porque se ela fala mentir, todos vão, porque eu sabia o que tinha contra mim, eu sabia que não adiantava as mensagens diziam o Fábio Bernardes, eu lembro das mensagens, eu tenho no meu celular também, eu repassei, eu vi o que tinha, então não tem sentido eu saber que vou cair aqui, mas não ali. Maurício Mais, negócio de eu pedir R$2.000 o vencimento dele é um absurdo. Jamais pedi qualquer tipo de, até contribuição partidária de Michele Esperandio. Ela era, acho que ela era tesoureira do partido na época. Nunca teve esse negócio de eu pedir apoio a deputado estadual. Todo mundo que apoiou pelo grupo, por isso sim, pelo contexto. Então ela não está juntado ainda dela, mas ela não corroborou esse tipo de informação. É que assim, o Maurício Maia mentiu da primeira linha até a última, não tem um laço de verdade. Tanto que até ele assinou a ficha de filiação com democratas. Eu tenho a ficha de filiação, inclusive, de algumas outras pessoas, doutor. Ele assinou a ficha de filiação na condição que pudesse dar certo na Câmara. Aí ele mandou a última mensagem que eu tenho com ele: César, eu já vi que não dá certo, quero pegar minha ficha de volta. Pegou de volta, não se filiou. O que eu quero dizer com isso tudo? Havia tratativa para ir para o Democratas, o Giancarlo estava ciente disso, tem mais pessoas que podem confirmar, e, doutor, com todo o respeito, assim, entendo perfeitamente que o contexto dos autos mostra uma coisa muito mais pesada, mas o Giancarlo combinou com até porque é o seguinte, doutor, a Elaine a doutora Elaine não é a pessoa estabelecida na cidade, ela está, quando começou a trabalhar comigo, iniciando na carreira, a advocacia está difícil, ela precisava desse cargo, e outra, ela é subordinada do Giancarlo, ela é subordinada dele, ela é subordinada no escritório, eu tenho uma relação de subordinação lá dentro, e para salvaguardar o dela do Giancarlo, porque não teria a menor condição, ela faria isso. Inclusive eu sei, doutor, e aí eu vou dizer agora, não falo em voz alta para ninguém, que ela volta e meia, recorrentemente, ela ameaça na prefeitura que se alguém fizer alguma coisa contra ela tem coisa grande contra a prefeitura. Em momento adequado eu falo mais sobre isso. O que eu quero mostrar com isso, doutor, é que não tem o menor cabimento eu ameaçar alguém que já é meu desafeto e que não está lá nem pelo meu crivo. Se ela não foi pelo meu crivo, como é que ela vai embora sem nenhuma manifestação? Trocar alguma coisa mais? Tá, doutor, assim, só para ficar claro, o senhor não tinha e não tem até o momento nenhum papel de direção ou uma carta em branco do DEM para cobrar valor. Não, eu reconheço isso. Assim, o que eu tenho, a doutora Carla vai anexar, não sei se ainda tem, mas se não manda, a carta dizendo que eu poderia começar e que teria que fazer. O que eu reconheço taxativamente, eu fiz a cobrança antes de estar efetuada, dizendo o seguinte: nós vamos formalizar o partido e vamos passar a cobrar.
Esse erro eu reconheço que fiz. Sim, até porque o senhor provavelmente seria só para abrir essa janela partidária? Não. Aí é diferente. Como eu lhe expliquei, isso é importante, doutor. Quem seria o presidente? Sim, O Giancarlo e uma executiva aqui. Até a Solange, a gente sondou, eu não vou nem dizer que estava aceite, tá? A Solange Fobiato, Solange não sei o que lá, para formar uma provisória, para aí sim esse dinheiro começar a entrar direitinho. O que eu reconheço, eu fui afoito na forma de fazer. Nem estava pronto, eu já passei com o Fábio Bernardes. Uma coisa importante, doutor. O Giancarlo, como diz, eu tenho uma relação dele de quase 20 anos. Eu sei o quanto ele é medroso e assustado com tudo. Nunca foi um cara extremamente consolidado na carreira. Então, é assustado mesmo. Era normal a gente, por exemplo, o Leonardo, o menino completamente inocente em tudo, inocente mesmo. Ele que ia no cartório eleitoral ver se podia fazer, ligava tudo mais, o celular dele dizia não ligue da Câmara para não dizer que estou fazendo coisa errada. Era normal dizer, pega aqui R$100 para as despesas. Isso aconteceu, não vou dizer no caso do Jean. Mas, para o senhor entender, aval dizendo, cobre realmente eu não reconheço esse erro, essa palha, como é que seja. O que eu tinha era dizendo, pode fazer, a doutora Carla vai anexar. Mas o que eu estou querendo dar ênfase, doutor, não é nem para o crime de concussão. É pela coação de testemunha de Elaine Giancarlo e, se eu não estou enganado, o Prado. É o contexto disso. Porque, assim, doutor, não estou lhe pedindo que compareça na minha causa. Agora, imaginar que eu agrediria fisicamente uma menina de, sei lá, 20 e poucos anos é um pouquinho forçado demais. Eu jamais faria isso. E os outros cenários é o seguinte: as minhas conversas com a Thaisa já passam de 3 meses. Se quisesse pedir para mandar embora, eu mandava. Elaine é minha desafeta. O Jean, chefe dela, sócio, associado, sócio, sei lá, e ele tinha medo, ele diz aqui, só que ele coloca nas minhas palavras, de uma coautoria, combinaram de dizer isso aí. Tanta verdade que eu não coagi, doutor, que vieram aqui e no Ministério Público disseram que eu cobrei. Tá, e quanto ao DIC, doutor? Do DIC é a mesma coisa, eu cheguei para ele, aí é legal. Mas aí o senhor pressionou ele no momento que ele estava convalescendo de cirurgia cardíaca, ele perdeu tirar o cargo dele. Eu vou lhe explicar o que aconteceu. Você viu o contexto da Thaisa? Não, é diferente. Da Thaisa não tem isso. Do DIC eu não quero te dizer. Foi mais expresso. Foi. Mas eu te digo por quê. Doutor, eu aprendi a enxergar as coisas de outra forma agora. O Maurício Maia não olha para ele, para conseguir o que ele quer, ele faz o que for preciso. Tá? Um dia o Maurício Maia me encontrou, eu só não consigo te dizer aonde, se foi na rua, qualquer coisa, falou, posso conversar com você? Eu falei, pode, foi informal. Ele me ligava muito, ele ia no escritório de vez em quando, acho que a menina até falou, eu evitava de atender, ele atendia no saguão. Ele me disse assim, César, o DIC e o Varela estão armando para você. Eles vão gravar, só que ele mentiu numa coisa. Ele sabia disso, agora eu sei, porque caiu naquele grupo do WhatsApp, renovação, caiu ali dentro. O que ele não queria? Ele não queria me desagradar achando que você está no outro grupo do adversário. O que ele fez? Ele falou, César, eu estava andando no calçadão agora, e eu cheguei por trás do DIC do Varela, antes deles me verem, eu ouvi eles dizendo assim, vamos gravar e armar um flagrante pro Godoy. Então, César, fique esperto com o DIC, porque ele está armando para você. Aquilo me tomou de furo, mandei uma mensagem mandando passar para 12 lugares mais ou menos. Isso eu reconheço que fiz. Eu nem sei se a preventiva é com base no DIC. Não. Eu estou só enfatizando. Sim, mas eu agradeço. Então eu fiz isso mesmo, eu fiz isso. Eu vou te. Assim, o doutor pode achar que é mentira, mas eu vou lhe dizer, eu nem sabia que ele tinha cirurgia, fiquei sabendo depois que um outro colega falou, você sabia que ele está afastado? Você não pode nem querer mandar embora? Eu falei, primeiro que eu não posso querer, eu tenho que pedir para o prefeito. Segundo que. Eu não podia, eu sei que ele volta agora, se não volta nos próximos dias. Nem sabia. Então eu nem sabia que ele estava. Eu admito que eu mandei furioso, porque justamente ele disse isso. E um detalhe, doutor, eu digo, e ele disse também, que eu faria um boletim de ocorrência por isso. Acabei deixando para amanhã, não fiz. O bom, menos mal, é que ele mesmo disse que eu ia fazer. Sim. Tá numa das mensagens. Tá sim, ele diz, eu li por alto, mas eu li. Aí assim, doutor, o que eu quero dizer com isso tudo, nesse eu reconheço um excesso, mas também o senhor vai perceber, pelo todos os depoimentos, que não dá para fugir de algumas coisas, eu sou bastante efusivo, eu sou incisivo, eu sou firme. E isso muitas vezes pode e é confundido com alguma coisa. Agora, doutor, vou lhe dizer, eu não preciso ameaçar de mandar embora. Primeiro que eu tenho que contar com a complacência do prefeito para mandar.
Você diz, mas você pode usar no teu posto de vereador. O senhor vê o histórico na Câmara, o que eu quero votar contra eu voto, o que eu quero votar a favor eu voto. Eu não cheguei a pedir cargo assim. O único que teve, e eu reconheço isso, eu ia pedir para o prefeito colocar a Thaisa na prefeitura por pura pena, porque a menina, como disse, é mãe solteira, de filho pequeno, e diz, fica ali e coloca o Maurício Maia lá. Que daí não deu certo, porque o Pete ficou reativo pelo histórico do Maurício, e aí eu falei para ela, eu chamei ela Thaisa, e ela estava muito nervosa. Ela me mandava toda, sério, como é que tá a minha situação? Sério, como é que tá a minha situação? O problema é que ela juntou A com B e ficou tudo fazendo parte. Só que se o senhor notar as mensagens, a conversa com a Thaisa sobre contribuição foi 3 meses atrás e a troca de prefeitura faz há 1 mês. Aí eu chamei ela um dia e falei, Thaisa, o Pete não quer, fica tranquilo que teu cargo vai ficar ali mesmo, não vai ter recambiamento. Doutor, honestamente, eu ajudei a eleger o presidente da Câmara. Ajudei nas articulações legítimas dentro da Câmara. Bastaria eu pedir ao vereador Pete que trocasse, que ele trocaria assim, num piscar de olhos. Eu não precisava ameaçar por uma contribuição, qualquer que fosse ela. O que eu reconheço, doutor, é a forma afoita que foi feito sem o partido estar certo. O senhor é de convir que se o senhor agisse no intuito e conseguisse que ela perdesse o cargo, ela tinha mensagens que na imprensa ia soar de forma muito... Tanto que eu estou reconhecendo a minha culpa. Tá. Não, dela não, tá, doutor? Dela eu vou assim, eu li as mensagens, eu tenho as mensagens com ela, no contexto que eu dizia assim, poxa, Thaisa, tá todo mundo no grupo, tá todo mundo fazendo parte. Agora, assim, tudo, doutor, tudo que a gente fala é uma conotação. Nesse meio político, ela não vai mandar embora. Tudo está essa conotação. Eu digo que por ela ter argumentado que ele sequer era do partido, sequer era afiliada... Doutor, eu nem sabia que essa sujeito... Agora eu vou dizer outra coisa. O senhor há de convir que... Sim, para ela pode parecer. Contrapor um pouco o ponto de vista do senhor. Eu podia ter me vingado, entre aspas, né? Eu podia ter retagado, enfim, vamos usar a palavra mais leve. E aí só que também ela teria uma arma contra o doutor. Sim, ele me mandou embora porque eu não quis recolher contribuição. Tá, mas aí a gente... mas isso não chegou a ter nem nas entrelinhas, eu entendo. Na cabeça dela, tudo soa, doutor. Se o senhor for analisar de novo, e não sou eu que não estou dizendo, isso é público, uma menina humilde, extremamente humilde. Está formada faz um bom tempo, deve ter passado no exame de ordem agora, não sei, com um filho pequeno, mãe solteira, um histórico de violência, talvez não sei. O que ela puder fazer para se agarrar, ela vai. Aí também tem esse contraponto. Então, assim, uma coisa curiosa, eu não sei o que ela te deu de mensagem. Dias atrás, não faz muito tempo, depois disso tudo, ela é responsável, doutor, por fazer a transcrição das atas da Câmara. Tudo que o vereador fala, transcreve para poder ser aprovado. Ela me disse, meu Deus, doutor, aqui estou completamente jocoso, que fecha pau na Câmara, ontem eu sabia, né? Eu falei, pô, o cara é um animal. Você também bateu firme. Bati. Ela se quase morri de rir. Falei, e acabou. Doutor, assim, tudo bem, ela tem medo, mas daí ela puxa para conversar, coisa fulana do dia a dia. Talvez o medo que ela se referiu eventualmente o depoimento dela de prejudicar de alguma forma. Prejudicou absurdamente, mas nem foi o fundamento principal. Sim, mas é que o problema, doutor, na minha modesta opinião, eu sei que não está dialogando, mas é que o contexto faz parecer um monstro muito grande. Doutor, só para a gente não se estender muito, eu acho que dentro dos demais ali ficou bem explanado. Se o doutor quiser falar alguma coisa também, não tem problema. Da questão, eu queria enfatizar um pouco mais a situação do Márcio do Prado. Tá bom. O doutor falou que foi lá para ver a situação do Paulo. E o Paulo foi junto com o senhor? Não, ele não foi junto. É assim. O que aconteceu? Eu e a doutora Carla estávamos assumindo juntos a defesa do Paulo Zéfica. Isso, juntinho, no mesmo. Até, assim, o que estava acontecendo, eu e a Carla conversávamos, quem peticionava era eu. E aí, isso é fundamental pelo seguinte. Só para colocar, que eu não faço nem no meu escritório a parte digital e digitalizar. Eu sempre outra, porque eu não sei mexer, por isso que ele estava participando. Era parceria nisso. Nós discutíamos, fazíamos a 4 mãos as petições e eu protocolava. Quem protocola é menos, bem da verdade, o que importa é o conteúdo jurídico. Isso a gente estava fazendo bem alinhado. Surgiu a cautelar contra o Paulo, dizendo que ele não podia assumir cargos públicos, aquela coisa toda. Aí eu e a Vera, uma reunião com o senhor Paulo, não vou dizer, dizendo o seguinte: olha, a gente entende que você pode reassumir a Câmara, mas tem um problema, o Marco Redrich é vereador e é testemunha. Então nós fomos ter uma reunião com o doutor promotor, o doutor Glauco, explicamos isso. Reunião é forma de dizer, explicar, doutor, nós vamos peticionar pedindo para o Paulo Zéfica voltar.
Daí o doutor ficou, como um promotor faz, não falou absolutamente nada, disse, traz aqui que eu vou analisar. A contínua a gente já foi com a doutora Giovana, que é a titular da vara criminal, explicando a mesma coisa. Doutora, nós vamos peticionar, mas nós entendemos que o Marco Rei deixa testemunha, mas de outro núcleo, que não vai ter comunicação, que o menino está ali, aquela coisa toda. O Paulo Zé fica, se ele pode errar, assumir a Câmara. Aí ela disse o seguinte, doutores, eu sei da urgência do caso claro, doutor, vou frisar de novo, é informal, não é nada compromissado, é aquela conversa até talvez como esses atos que nós estamos entre dois. Ela não se comprometeu com nada, ela disse o seguinte, assim que protocolarem as defesas prévias, eu vou marcar a audiência de instrução, porque eu pretendo pegar férias pelo dia 13, 14 ou 15, ou coisa assim, de agosto, e eu pretendo marcar a instrução até lá, para poder, porque eu sei da gravidade, figura pública, aquela coisa toda. Isso devia faltar 1 semana e meia, 2, para esse dia 15, mais ou menos. É só a verdade do protocolo. Aí o que aconteceu? A gente saiu correndo praticamente, protocolou a prévia, para dizer, nosso parte de filha, depende agora dos advogados do Márcio. E aí eles protocolaram no dia tal, só que tanto é que há um monte de rumor na imprensa dizendo, até dia 15 o vice-prefeito sai. Tem um monte de notícias disso aí. Nesse sentido, houve um boato, ninguém vazou nada dos advogados, alguém, normal, o senhor sabe melhor do que eu. Alguém criou essa comoção. E aí a gente começou a conversar ainda para explicar, você vai ser testemunha, você vai depor, não orientando. Doutor, eu vou lhe dizer, e digo muito tranquilamente, eu tive que ligar para o esposo da Yasmin para pedir o endereço dele para ele ser intimado como testemunha. E ainda fiz questão de gravar a ligação dizendo, eu estou lhe ligando para pegar seu endereço, não quero conversar com o senhor, porque eu tinha que fazer isso. E havia uma possibilidade de ser no dia 15. Fui lá no Detru e fui de inopino, porque eu não tinha marcado nada. E aí o Paulo estava lá, eu falei, que bom que você está aqui. Ele falou, mas você está aqui para conversar com o Márcio? Você não pode? Não, eu falei, você pode ver a tua testemunha. Ele falou, não, eu só vim ver uma autuação. Eu falei, Prado, vai funcionar assim, assim, assim. Talvez seja dia 15. Eu e a Carla ainda vamos conversar com você melhor. E doutor, eu estou sendo honesto no último, que eu não consigo lembrar se já tinha sido a busca e apreensão na minha gabinete ou não. E eu disse assim, o senhor vai lá, fale a verdade. Por quê? Porque tem essa questão do Prado ser meu indicado ou do... Ele deixa bem claro que não é seu. Então tinha isso, de ser ou não meu. Então, assim, eu sempre fiquei muito tranquilo. Só que eu dizia, isso eu te digo bem tranquilamente, nós vamos com o democrata, isso sim. Tanto que ele achou filiação. Não, a questão da filiação é uma coisa à parte. Até tem listas ali que a gente percebe que se trata da filiação, o assunto se mistura com quem pagou, quem... Pagaria, enfim. É até um pouco difícil separar, porque os assuntos se misturam no meio da conversa do Dr. Leonardo. A questão minha, na verdade, é assim: menos de 24 horas após a busca e apreensão, o senhor chegou, estacionou na contramão, travou a vaga de deficiente na frente da vigilância sanitária e a saída de um veículo. Isso. Não, mas doutor, só para deixar claro. Não, eu até filmar. Então o senhor pode vir pela filmagem. Minha esposa está no carro. Eu disse, espera que eu já volto. Minha esposa está no carro. Eu devo confidenciar que essa questão do deficiente eu não sei. Talvez passasse o carro, mas isso é difícil. Não, você tem que dizer que eu estou errado. Tá bom? Não estou nem entrando mérito. O senhor deve ter visto ali que eu fiquei quase 7, 10 minutos lá. 10 para 11 minutos. Doutor, só para o senhor ter uma ideia, não sei se a câmera mostra isso. Cheguei a entrar no carro do Detru, dizer, carro bonito isso aqui. Entrei no carro, novinho em folha. A câmera não mostra, mas tem um relato do pessoal que eu entrei no carro, diz? Foi ver o carro ali. Doutor, se eu tivesse com essa pressa, eu entraria no carro. Sim, mas parece, claro, o cara está usando uma vaga deficiente com pé. Minha esposa estava no carro. Mas por que razão o Márcio negaria que pagou a contribuição, então? Doutor, eu vou ligar. Eu já digo para o senhor, todas as pessoas que eu ouço, desde o primeiro do Márcio, já que é um caso muito semelhante, a gente acaba não tendo. Não tem como fugir de comparar, não estou comparando o senhor com ele, sim, a dinâmica do que está sendo investigado. Em todos eles, eu tenho lá meu código aberto, com corrupção passiva e corrupção ativa derivada, já no caso desse caso. E eu mostro, você só comete corrupção ativa se você oferecer. Tá? Você não é obrigado a saber o que o partido faz com o dinheiro, se é legítimo ou não. E outra, mesmo se você não ofereceu, foi solicitado em Estado ou obrigado a ser, você não é. Eu falei a mesma coisa para ele.
Então, e alertei dos efeitos de mentir. Sim, eu vi. Né? E assim, eu não vejo razão nenhuma, se quer ser um indicado, se quer ser um amigo, para falar isso. Correu o risco de ser preso falso testemunho. Não, mas depois ele sem ter sido, no mínimo, orientado. Não, eu entendo o contexto que o senhor está dizendo. Agora, honestamente, doutor, honestamente, é bom que não conste de imagens o fato, inclusive para contrapor, de que eu cheguei a entrar no carro recém-comprado eu não estava com pressa. Agora, a câmera deve mostrar, minha esposa estava no carro. Eu disse. Isso o filme acho que não permite. A câmera é bem ruim. Eu não sei se ela não anda com a janela aberta, mas de qualquer forma, eu deixei o carro largado lá, em vaga deficiente. Minha esposa estava dentro do carro, fui lá, entrei no outro carro e tudo mais. Agora, doutor, o porquê que ele diz assim, negou, é porque assim, ó, acho que é a minha hipótese, eu digo, ele tem um relacionamento extremamente próximo com o Márcio Drevet. Muito próximo. Porque assim, doutor, eu não sou bom articulador político, articulador político no sentido positivo mesmo, de saber coligar partido, disso, aquilo. Eu sou tato. Eu não sei fazer esse tipo de coisa, até pelo meu jeito briguento de ser, eu não sei articular. Eu mando tomar naquele lugar e pronto. Que isso não depois contra mim. Não é que eu mando tomar naquele lugar, eu sou incisivo. Muito antes do Márcio Prado ser diretor de trânsito, era um fulano que eu esqueci o nome. É o da Defesa Civil hoje, Amarildo. Ele era do PP. Aí, quando o Marco Vilichik foi afastado por conta daquela questão da ASP, a gente falou, então deixa a gente indicar 3 cargos menores que a gente não tem secretário para indicar. Aí cada um indicava um. Aí o fulano indicou um, o fulano Beltrano o outro, não sei. E aí chegou a minha hora, eu não sabia quem indicar. Aí o Márcio falou, indica o Prado, você vai adorar. Eu falei, não sei, não conheço ninguém. Então, assim, doutor, eu não estou dizendo que ele mentiu por isso, ou por aquilo, ou se é que ele mentiu. Eu estou dizendo, e eu entendo o que o senhor está dizendo, e é irrelevante, que eu não sei o que passou na cabeça dele. Ele estava com um cara que era padrinho político dele preso. Está nervoso, está assustado, eu não sei. Agora, vou dizer de novo, tudo depois, né, quando está desse jeito. É isso, do Prado, o que eu consigo me lembrar é isso. Se o senhor conseguir resgatar imagens, ou se alguém depor, pode confirmar que eu entrei dentro de um carro novo, que eu fiquei uns 10 minutos lá, que não é um tempo, digo mais, de contar como é que foi. Eu cheguei, me anunciei e falei, tudo bem, posso lá comprar? O Prado está, faz um momento, uma menina, acho que estagiária me atendeu, ela falou, o senhor pode aguardar que ele está atendendo? Eu falei, posso sim, e aguardei. Veio um outro moço, o Giliardi, que é policial, é agente, essas coisas aí. E o Giliardi é assim, ele gosta de agradar, gosta de fazer da gente uma autoridade mundial. Ele dizia, não, vereador, não precisa esperar não precisa ir, espera ele atender, não sei o que é. Então não pode ir, aí fui, me encaminhei, ou seja, eu aceitei esperar o tempo que a secretária me mandou esperar. Não era alguma coisa maquinada de, se eu tivesse com pressa, eu falava, desculpa, é urgente, eu preciso ir lá. Até porque, em tese, eu não sabia que estava sendo filmado, eu não sabia que tinha gente olhando com um olhar diferente daquele, né, um olhar mais incriminatório. Agora, o porquê, doutor, se o senhor me perguntou, eu vou lhe dizer de novo. Eu vou saber o que passa na cabeça do sujeito desse. O cara que indicou ele vai preso e ele está sendo intimado, o cara nega tudo, eu não saber o que ele faz. Agora, que inclusive tem ficha, filiação, tudo tem, a tratativa com ele ia ser feita também e tudo mais. Não, isso aí se confirma, isso aí não é... Não, só para contextualizar. Sim. Bom, nós estamos 48 minutos de gravação. Da minha parte, que eu me recordo, eu não tenho mais nada a perguntar, doutora. Quer consignar alguma... Eu queria que o depoente consignasse a situação relacionada ao aconselhamento e às providências que na semana passada foram tomadas por parte dele, a pedido da defesa, para que ele se colocasse à disposição da justiça e colaborasse, inclusive se afastando do cenário que eventualmente pudesse estar numa situação... Posso falar, doutor? Posso? Tá. Na semana passada, na quinta-feira, eu tinha uma sustentação oral em Florianópolis, no Tribunal de Justiça. Fui lá sustentar e na volta a doutora Carla me ligou e falou assim, o doutor Gustavo me passou os depoimentos até aqui, isso era quinta-feira, por volta das 4h30, 5 horas. Ela falou assim... O César, o que me preocupa é o depoimento da Thaís. Ela tem medo até pela integridade física dela. Eu disse, meu Deus, que absurdo! Eu fiquei perplexo com o exagero que ele tomou. Ela falou, César, você quer um conselho? Eu falei, eu quero. Você pede licença da Câmara porque você vai cruzar com essa menina, você vai olhar para ela, ela vai dizer que você está intimidando. Isso vai acontecer e... Mostra aqui.
Aí eu cheguei em São Bento, eu liguei de Joinville para o diretor da Câmara e falei, Dumas, você pode, por gentileza, fazer um requerimento, um modelo, sem um modelinho pronto de pedido, só deixar pronto, eu chego, assine e protocolo fora das 7 horas, que eu vou chegar mais tarde. Ele falou, pode, o protocolo é assim, tem audiência pública. Aí eu pedi a saída da Câmara na própria quinta-feira, às 19h14, eu pedi, e aí eu fui para a Câmara, cheguei em casa, peticionei de casa no processo do Paulo, em que o Paulo é réu, eu peticionei de casa pedindo para sair do processo e também, não sei se eu pedi ou não, para não ter acesso, mas é inerente, né? Se eu não sou advogado, eu não posso ter acesso para esse sigiloso, justamente para não interferir mais. Do Prado, porque o Prado é testemunha do Paulo. Eu pedi no processo sem saber de absolutamente nada, porque o senhor guardou sigilo. E da Thaís eu pedi, sabendo que estava pedindo, por medo de uma reação mais exasperada se eu fosse para a sessão, ou mesmo assinar algum expediente na Câmara. Só dizer que depois disso tudo eu fui na Câmara de Vereadores hoje de manhã, às 10h30, para corrigir um erro material no requerimento só que eu havia feito. Sim, senhor. Não, só para proibido também. Não, mas daqui a pouco vem a menina dizer que eu fui lá matar a família dela toda lá. Não, por enquanto. Mais alguma coisa? Isso, doutor. Doutor? É isso, obrigado. Então tá, vou encerrar a gravação para a gente enviar o mais rápido possível.